Então é o seguinte, matéria do UOL de ontem, tarifa zero no transporte. O setor vê com preocupação o estudo da gestão Lula. É isso mesmo. A proposta de tarifa zero no transporte público deve ser analisada com cautela e integração entre diferentes governos, afirma Marcos Bicalho, diretor de gestão da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. É o seguinte, o Bicalho disse que a ideia pode ter custos elevados e desafios de implementação, especialmente nas grandes cidades, ou seja, está falando aqui de São Paulo também, né? Onde a responsabilidade é compartilhada entre União, estados e municípios. Ele disse o seguinte: eu acredito que o nosso segmento, que é um segmento dos operadores de ônibus urbanos no Brasil, enfrenta essa realidade desse estudo governamental com muita cautela e até com alguma preocupação em função do porte que pode assumir essa política pública. Ela tem uma complexidade grande, porque ela envolve os outros índices federativos. Então, não é uma decisão só da União. Nós acreditamos que uma política pública nesse sentido teria que ser num processo de adesão, um programa que pode ser patrocinado pela União, mas que teria obrigatoriamente que ter a adesão dos estados, no caso das regiões metropolitanas e dos estados e dos municípios, no caso das cidades brasileiras. Ele ainda complementa: é uma tarefa realmente complexa, principalmente porque São Paulo está no centro de uma região metropolitana que envolve mais de 30 municípios. E isso tudo representa mudança nos hábitos da população. É preciso que essa política seja integrada. São Paulo tem hoje uma política de tarifa zero nos ônibus aos domingos. E nós sabemos disso, né, Betão? E os metrôs e os trens metropolitanos que atendem àquela cidade não têm essa tarifa zero. Ou seja, os ônibus têm tarifa zero, mas metrô e trem não. Isso pode até funcionar aos domingos. As viagens são menores. São viagens por outros motivos que não trabalha para quem não trabalha e estuda. Mas quando você enfrenta essa rotina diária, existem preocupações bastante grandes no sentido de se garantir esse ir e vir da população para suas obrigações cotidianas. Então, o diretor da NT1 também chama atenção para o impacto do aumento de demanda sobre custos e necessidade de planejamento prévio. Então aí ele diz o seguinte: o aumento da demanda vai exigir também uma contrapartida da oferta de serviços. Isso interfere diretamente nos custos. Então, é muito importante levar isso em consideração, desde que os estudos iniciais, para que não seja pego de surpresa, com a necessidade de você ter que aportar mais recursos ainda para manter essa política pública. Normalmente, nós estamos trabalhando com um aumento de oferta da ordem aí de 20%, 40%, que é um processo que a gente tem observado na grande maioria das cidades. Então, há necessidade realmente de o planejamento dessa política pública considerar a necessidade futura de um aumento de oferta importante de um aumento de custos. Então, ao considerar a necessidade futura de um aumento de oferta importante e de um aumento de custos. Então é o seguinte, cara, esse negócio de tarifa zero é um negócio meio difícil de fazer, cara. Que pode ser uma utopia? Eu acho. Aqui Sabe no por Brasil, quê? pelo menos. Aqui no Brasil, eu acho que sim. Porque, cara, é um gasto muito, muito grande, cara. É um gasto. Você viu que o prefeito Ricardo Nunes, ele chegou a falar em tarifa zero, mas depois ele voltou atrás, né? Ele tava falando do negócio que ia implementar e o caramba. E aí, o ônibus não fica de graça, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Para vir de algum lugar, algum imposto a mais, alguma coisa vai ser criada para compensar esses valores. Porque é a prefeitura que vai pagar, o Estado vai pagar, a União vai pagar, todo mundo vai pagar. Então, é igual a mesma coisa quando fizeram o Vale do Estudante, era Vale Transporte que a gente tinha, né?
de estudante, vale transporte do estudante que a gente tinha. Tinha carteirinha de estudante. Eu acho que você não lembra, era um papelzinho que você recebia. Você tinha uma cartela que você ia destacando todos os ticketzinhos e guardava na carteira. E quando chegava no ônibus, você entregava ele. E você pagava metade do valor da passagem. Tinha o passe comum do trabalhador e o estudante. Isso era o passe de ônibus, chamava passe de estudante. Então, quando eu estava no ensino médio, no ensino ginásio, né, que falava, e no colegial, a gente, todo ano, a secretaria dava lá, não sei o quê, porque se cadastrava, pronto, beleza. Aí você podia ir buscar o seu passe de ônibus. Eu acho que era distribuído nas escolas, inclusive. Né? Era nominal, era para cada aluno. E vinha lá 30 ou 40, sei lá, que dava para o mês. Né? 60. Hã? 60? Não, 60 não, vai, dá uns 48 mais ou menos. Dá uma média de 48 passagens mês. Então, aí até às vezes sobrava, mas não tem importância. A gente usava do mesmo jeito, porque usava no final de semana também. Mas o passe de ônibus, aí eles começaram a falar que só podia ser do dia que tivesse aula. Mas o passe de ônibus ele custava metade do valor da passagem do ônibus. Legal, beleza. Mas quem é que está pagando a outra metade? Será que era o pessoal que eram os outros passageiros estavam pagando a outra metade, cara? Porque alguém tinha que pagar. A minha entrada de estudante. Quem é que paga a outra metade? É quem está pagando a inteira? Ah, não, mas vem do governo. Não, mas tudo bem. De qualquer forma, você está pagando para o governo pagar para ele subsidiar. Entendeu? Então, assim, o dinheiro não nasce em árvore, cara. E não é de graça. Almoço grátis não existe. O dinheiro vem de algum lugar. Como é que os caras vão implantar uma tarifa zero sem sucatear os ônibus, manter o serviço funcionando? Como você vai fazer isso, Betão? De onde vem esse dinheiro? Eu estava vendo essa semana um vídeo, eu até tentei procurar aqui, mas não localizei, de um motorista que ele até questionou, falou, gente, tudo bem, tem tarifa zero, o cara é motorista de ônibus, trabalha aqui em São Paulo e tal, né? Tudo bem, tem a tarifa zero, oportunidade para andar de graça de ônibus domingo, só que ele falou que também aumentou a insegurança. Ele falou que um morador em situação de rua, como ele entrou no ônibus, como era de graça, obviamente ele tem que transportar. Não, ele não vai falar, não entra no ônibus. Não tem jeito. Só que, assim, cara, foi numa boa. Aí ele abriu a porta, a pessoa entrou, chegou no local e simplesmente falou, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Ele foi, deu um soco na porta que quebrou a porta. Ele não tem nenhuma responsabilidade, porque ele é um morador de rua, né? Tá em situação de rua ali e tudo mais. Alguém vai lá e paga por esse conserto, paga por uma porta nova, entendeu? Aí ficou todo trincado, o motorista acabou se machucando um pouco e tal, aí estilhaçou o vidro para tudo quanto é lado. E aí pega os noia entrando no ônibus também. Ele falou que a insegurança aumentou, ou seja, a gente sabe que não vai ter um policial dentro de cada ônibus. Não vai ter, né? Agora, o que muita gente está reclamando, por aí, depois que começou a tarifa zero aqui em São Paulo, é que diminuiu o número de ônibus circulando aos domingos. Justamente. Por exemplo, a gente já sabe, eu até conversava com alguns colegas motoristas que eu tenho, de ônibus, que ele falava assim, horário de pico, 100% da frota, horário de vale, que é entre um pico e o outro, 70%, e depois das 10 horas da noite, 60% da frota. Certo. Né? Tranquilo. Isso em dias normais. Isso em dias úteis, segunda, sexta, sem ser sábado, domingo, feriado. Nos sábados, no sábado roda 70% da frota no geral. Aí, ou seja, daquele 70%, tantos por cento é horário de pico, tantos por cento durante o dia. Então, vamos supor que de 100 ônibus já diminui 30 no final de semana, no sábado. Não, mas final de semana não tem horário de pico, né? Não, mas assim, é que tem horário que o trabalhador vai e volta, entendeu? Ainda tem gente que trabalha de sábado. Mas não é considerado horário de pico, mas assim. Mas vamos lá. Aí, então no sábado, já tem 30% a menos de ônibus circulando. No domingo, tem linha de ônibus que é 40% só da frota.
Então, mas isso aí acontece, desculpa, não é de hoje, isso acontece há muito tempo, viu, Betão? Só que estão reclamando que às vezes, mas vamos supor, passava um ônibus de 40 em 40 minutos. Tem hora que está passando um ônibus a cada 2 horas. Então, onde eu morava, eu pegava ônibus de final de semana, principalmente domingo. Não, eu já sabia que eu tinha que sair mais cedo de casa porque o ônibus demorava muito para vir. E assim, pelo menos uma hora, em dias normais, demorava 20 minutos. Uhum. Dia de final de semana, domingo, pelo menos uma hora. E às vezes era melhor eu ir a pé até a avenida principal, que ficava 2 quilômetros de onde eu morava, andar 2 quilômetros para pegar lá na avenida principal, que aí tinha um ônibus atrás do outro, de Linhas diferentes, né? Que ia para o mesmo local. várias origens que iam para o mesmo local, e aí eu podia escolher, eu tinha uma oferta maior. Mas, cara, era muito desgastante fazer isso, principalmente no calor, no verão, tinha dia que estava chovendo, era desgastante. Então, mas eu sei que demorava mais de uma hora. E hoje tem um aplicativo que diz que você consegue ver se o ônibus está chegando, onde é que ele está, não está. O próprio Google Maps, ele dá uma estimativa de qual horário que o ônibus está passando. Não, tudo bem, mas hoje tem aplicativo que você diz qual que é e ali aparece onde é que está o ônibus. Né? Se ele está chegando, você tem uma noção de que hora que ele vai chegar, que hora que ele vai passar. Se ele está parado lá no ponto final ainda, que hora. Então você tem como saber. Naquela época não tinha. Então você tinha que contar com a sorte, você tinha que ficar adivinhando, cara. E assim, era um estresse, cara. Era um estresse de final de semana. E às vezes você ficava, você tá andando. Quando você chegava lá em cima, o ônibus aparecia. O ônibus que você tava esperando aparecia. Porque você nunca sabia o horário que ele ia aparecer. Né? Então, ele podia demorar. Aí você ficava naquela falsa sensação de que o ônibus estava chegando. Pois é, então, será que o ônibus está vindo? Não tá? Será que eu vou a pé até ali em cima? Aí você ia a pé quando você viu o ônibus passava. Eu falei, vou tomar banho, cara. Porque não tinha horário certo. Hoje, pelo menos, é mais controlado, tá? Mas esse negócio de falta de ônibus, principalmente na periferia, né? É muito forte. Os caras fizeram 7 linhas, né, agora, turísticas, né, de final de semana, que são gratuitas, tá, não sei o quê, mas assim, e o ônibus está circulando vazio. Pô, cara, vamos se preocupar mais com quem está precisando disso e não com quem precisa realmente do que com aquele que vai passear, né, meu? É o Paulistar que eles fizeram. É o Paulistar, eles fizeram coisa para turista, né? Para turista.